Boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Messias chamado Cristo. Hoje, nessa madrugada, estou pronto e ativo para trazer a mensagem para vocês entenderem a Bíblia Sagrada. Ouçam com atenção os 10 mandamentos. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e versículo 17. Capítulo 5 do 5º livro da Bíblia Sagrada, livro de Deuteronômio. Repito, capítulo 5. Moisés mandou que o povo se reunissem e falou assim: povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. Ou seja, obedeçam as leis e os mandamentos. Pois as leis que eu estou te dando para vocês são de Deus, e os mandamentos que estou passando para vocês são de Deus. Obedeçam e não desobedeçam. Versículo 2. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Versículo 3. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco, foi com todos os que hoje estamos aqui, vivos. Versículo 4. Do meio do fogo ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês, face a face. Vocês ouviram a voz de Deus. Obedeçam. Nenhum de vocês podem dizer que não ouviram a voz de Deus. Não o ouviram. Vocês ouviram a voz de Deus. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso, eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse, versículo 6, meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Versículo 7. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Me obedeçam. Não ande por aí querendo adorar outro Deus, porque somente há eu que sou o seu Deus. Eu que tirei vocês do Egito. Sou eu quem vocês devem adorar, e não aquele Deus do Egito. O Deus Zebu do Egito vocês não devem adorar, nem a Baal, nem a Será, nada desses deuses, nem outros deuses estrangeiros que vocês não conhecem, que não fizeram nada por vocês. Não adorem, adorem somente a mim. Versículo 8. Não
faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas. Debaixo da terra, não façam nada de estátua, não faça nada de figuras para o adorar, pois eu não estou nas estátuas, não estou nas escrituras, não estou em figuras, não estou em estátuas, em escrituras feitas por mãos humanas, nem figuras. Eu não estou. Eu não habito, mas eu quero habitar em vocês. Vocês deixam? Vocês permitem que eu habite na vida de vocês? Pois eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de vocês. Versículo 9. Não se ajoelhem diante de ídolos, nem os adorem, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Por que Deus castiga os filhos e os netos e os trisnetos dos desobedientes? Porque os filhos dessas pessoas vão praticar as mesmas obras dos seus pais. Por isso que Deus odeia, castiga e corrige. Versículo 10. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Vocês viram? Vocês estão assistindo esse vídeo e estão entendendo que Deus, ele castiga e corrige todos aqueles que rejeitam as suas leis e os seus mandamentos. E até mesmo os filhos e os netos e os trisnetos deles, porque eles praticarão as mesmas obras que os seus pais, farão as mesmas coisas. Mas ele abençoa os obedientes e os filhos dos obedientes, porque eles irão também praticar e fazer as mesmas obras dos seus pais, que foram obedientes a Deus. Aí Deus abençoa. Aí Deus não castiga, aí Deus não corrige, porque são obedientes a Ele, às leis dele. Versículo 11. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Ele castiga todo aquele que desrespeita o nome dele. Vamos entrar por aí agora nesse detalhe, porque Jesus é o Filho de Deus. E
O anjo veio e falou com Maria e falou com José também. Depois ele disse: Maria, você é agraciada por Deus. Isso quer dizer uma mulher bem-aventurada, uma jovem, virgem. Deus escolheu ela para ser a mãe do seu filho, Jesus. Se Jesus é filho de Deus, eu falo com toda a certeza que é. Jesus é o filho de Deus, com toda a certeza. Sei que aonde esse vídeo vai chegar, muitos vão dizer, muitos vão criticar, os que não querem aceitar Jesus como filho de Deus nas escrituras sagradas, querem arrancar, querem tirar, mas não vão conseguir, porque tudo vai ficar até se cumprir. Tudo vai ficar até se cumprir. Se não ficar, Jesus é mentiroso. Se não permanecer o que Jesus disse, então ele é mentiroso. Mas se o nome dele ficar até o fim, então ele é verdadeiro. E aqueles que estão tentando arrancar, eliminar, tirar, extrair o nome Jesus das Escrituras Sagradas, vão pagar o preço. Porque Jesus é o Filho de Deus. E essas pessoas não estão sendo usadas pelo o Espírito da Verdade. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em Jesus e que habita em nós. Vamos lá. Quando o anjo também disse para Maria, Maria, o anjo falou para Maria, Maria, você terá um filho e porás o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Povo de Deus, filhinhas e filhinhos de Deus, não vão na cabeça, nem caiam nas lábias desses que estão se levantando, pois são pessoas doentes que precisam de remédios. E o remédio é Jesus para a vida deles. Ouçam só. O anjo também disse para José, José, não temas em receber a Maria, a sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, José, ele se levantou do sono quando acordou e não rejeitou a sua noiva, que ele não tinha tocado nela ainda. Só depois que o menino Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Aí depois de um período, aí ele conheceu ela. Mas ele colocou o nome de Jesus em Jesus, o Filho de Deus. Olhem só.
Se José e Maria fez isso porque ele e ela foi obediente até o fim. Fizeram o que Deus mandou o anjo trazer a mensagem para Maria. E depois o próprio Deus falou com Jesus lá, quando ele foi se batizar nas águas, ele disse: João, esse aí é o meu filho amado, que me dará muitas alegrias. Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. E ninguém vai tirar da minha mente e nem do meu coração. Então, vamos lá continuar a leitura. Versículo 12. Mas antes de eu ler o versículo 12, eu ainda vou dizer umas coisas. Umas palavras. Filhinhos e filhinhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ouçam só. João Batista, ele também disse: eu batizo com a água, mas já está no meio de vocês um que batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo. Então, temos que ser verdadeiros como Jesus foi. Temos que ser manso e humilde como Jesus foi, quando ele estava aqui na terra conosco. Com os seus primeiros, eu também posso dizer conosco. Eu não estava naquele tempo, naquela época, mas hoje eu estou aqui pregando a palavra de Jesus. Ouçam só. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele está dizendo que hoje na cidade de Davi nasceu o Messias, o Salvador de vocês. E os anjos ali que trouxe a mensagem, vieram outros anjos do céu e grande foi a alegria. Um momento ali, eles disseram: olhem, vão lá aonde o menino está e vocês vão ver. Vocês vão ver Maria, José e a criança, o rei de Israel nasceu. E eu quero lhe falar que também os magos, os 3 magos do Oriente, vieram para ver Jesus. Eles procuraram, viram a estrela e seguiram a estrela. A estrela parou aonde Maria e José estavam. Não tinha lugar para eles, não deram lugar para Maria ter a sua criança, seu primeiro filho.
primogênito, o Messias. Na estalagem, não tinha lugar para ele. Então ela foi ter na estibaria. Tinha um lugar na estibaria junto com animais lá na estibaria. E daí então os 3 magos do Oriente começaram a seguir a estrela foi e parou lá. Mas antes disso, os 3 magos foram até Jerusalém. Aí então o rei Herodes, ele mandou chamar os 3 magos e disse: olhe, onde é que o menino, o Messias vai nascer? O rei de Israel. O Messias, o rei de Israel, vai nascer aonde? O rei do povo. Eles disseram, estamos procurando o lugar onde será. Então ele mandou chamar os sacerdotes, os líderes, eles vieram e disseram, o rei Herodes perguntou, ele perguntou onde é que o Messias, o rei de Israel, o rei do povo de Israel, vai nascer? Em Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Davi. Então ele mandou ir procurar. Aí ainda disse mais que se vocês acharem um menino, me convidem, que eu quero ir adorá-lo. Mas ele não queria adorar, ele queria matar. Matar o Messias, matar Jesus. Mas não conseguiu. Deus livrou e protegeu o seu filho, Jesus. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Se Deus, na antiguidade, protegeu Maria, José e o seu filho Jesus do rei Herodes, que estava próximo, pertinho deles, para o matar, por que vocês pensam que vão conseguir tirar o nome de Jesus das Escrituras Sagradas? Vocês estão doentes. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Estão doentes. Vocês podem conseguir tirar, sabe de onde? Daqui do papel. Daqui do papel. Vocês podem conseguir tirar. Mas, da onde vocês não vão conseguir tirar, sabe da onde? Daqui, ó. Dessa mente, desse coração. Vocês não vão conseguir tirar. Nem da minha mente, nem do meu coração, nem da mente dos que já dormem na presença dele, irão se acordar. Ele chamará o nome deles, eles vão se levantar. Ele vai chamar o nome de cada um deles que está dormindo com ele. E uma pergunta que eu faço para vocês que querem tirar, é com vocês que querem tirar o nome Jesus da Bíblia Sagrada. Vocês podem conseguir tirar, como eu falei para vocês. Agora, vocês estão vendo. Onde esse vídeo chegar, como eu falei antes, vocês vão ouvir. Vocês podem conseguir tirar daqui, ó, desse livro. Podem até conseguir tirar. Mas, como eu acabei de dizer, daqui, ó, vocês não vão tirar. Nem dessa mente, nem desse coração, e nem da mente dos que já estão dormindo, que dormiram com Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, o Filho de Deus, e nem da mente dos que acreditam, dos que são fiéis a Jesus Cristo. Vocês não vão conseguir tirar da mente deles e nem do coração deles. Aqui é o nosso mapa. Aqui
está Jesus morando em nossas mentes. Está Jesus guiando nós. Aqui no nosso coração está Jesus morando. Porque ele está dizendo no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Então ele está aonde nós estiver. Está aqui dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Vocês não vão conseguir tirar. Vocês estão simplesmente doentes, para não dizer outras palavras que eu não quero falar. Vocês estão doentes e precisam de remédios. E esse remédio se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Agora, vou ler o versículo 12, como eu parei para falar essa mensagem. Vou ler o versículo 12. Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. É lei de Deus. É lei e mandamento. Guarde o sábado. Descanse. Adore a mim nesse dia. Um dia de descanso para você me adorar. Versículo 13. Faça tudo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. No 7º você tem que parar. É lei e mandamento de Deus. Você tem que parar, descansar, meditar na lei de Deus e nos mandamentos de Deus. Ou seja, ler Bíblia, pregar o Evangelho, anunciar, evangelizar, louvar e adorar o santo nome de Jesus. Agora versículo 14. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Versículo 15. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Versículo 16. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. É lei e mandamento de Deus. Se o filho nessa época não toma o exemplo dos filhos do passado, das antiguidades, eles desobedecem a lei e os mandamentos de Deus. Portanto, se
odeia pai, mãe, despreza, abandona, bate, calunia, faz de tudo que não presta com seu pai e com a sua mãe, portanto ele nem ama a Deus e nem obedece a Deus, e nem respeita as leis e os mandamentos de Deus. Agora o versículo 17. Não mate. Deus pede. Deus não pede, Deus manda. Não mate. O ser humano mata uns aos outros, desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Pois quem obedece somente um, atropelou todos. Atropelou todos. Deus está dizendo: não mate. O ser humano mata uns aos outros, desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Também Deus diz: não cometa adultério. O ser humano comete, desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Cometer adultério é olhar, cobiçar a mulher do próximo. Deus pede que o ser humano não faça. Deus manda que o ser humano não cometa. Ele comete, desobedecendo a Deus e a lei e os mandamentos de Deus. Também Deus diz, versículo 19, não roube. O ser humano rouba. Não todos, alguns roubam. Também nem todos matam. Nem todos matam. Também nem todos cometem adultério. Alguns. Também nem todos roubam. Alguns. Desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Versículo 20. Não dê testemunhos falsos contra ninguém. Nem todos dá testemunho falso. Nem todos. Alguns dá. Desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. Versículo 21. Não cobice a mulher de outro homem. Não cobice nada que seja de outro homem. A sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. Deus manda, mas nem todos obedecem. Nem todos obedecem, mas muitos desobedecem a lei e os mandamentos de Deus. Verso 22. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Quando todos estavam ao pé do monte Sinai, do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedras e deu para mim. Deus teve o prazer de falar e depois escrever com seus dedos nas 2 placas de pedras e dar para o ser humano ler, entender e saber o que Deus quer, o melhor para ele. Deus só quer que todos os seres humanos obedeçam a ele e a lei e os mandamentos dele, para que vivam muitos tempos na terra. Tenham paz, tenham saúde
você quer? Então, obedeça as leis e os mandamentos de Deus. Não é pecado, não é adultério você obedecer as leis e os mandamentos de Deus. Ah, mas você deve estar dizendo aí, mas Jesus não resumiu os 10 mandamentos em 2? Sim. Sim. Mas se você quer obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, amará também o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você obedece todos os mandamentos. Mas você tem intrigados. Como é que você ama a Deus? Mas você tem inveja, mas você tem ódio, tem mágoa. Como é que você ama a Deus? Tendo ódio, mágoa, inveja do teu próximo. Se Deus está dizendo, se você se ama, não se prodigica, também não prodigique os outros. Como é que você diz que ama a Deus e se ama e prodigica os outros? Como é que você pode obedecer todos os mandamentos, você dizendo que ama a Deus, que obedece a Deus e ao próximo, tendo essas coisas em mente e em coração? Você está enganado. Obedeça tudo, pois Jesus estava com os seus discípulos. Aí então chegou um homem rico. Aí disse: bom, mestre, o que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? Aí então Jesus disse: ó, em primeiro lugar, eu não sou bom. Jesus já sabia quem ele era. Jesus já foi logo cortando. Olhe, eu vou logo lhe dizendo: bom eu não sou não, porque só há um só que é bom. Jesus já sabia o que ele iria perguntar para Jesus. Ele disse: bom mestre, bom Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e diz: aí é assim? Você conhece todos os mandamentos? Sim, conheço. Conhece mesmo? Sim, conheço. E tenho obedecido desde a minha mocidade, todos eles. O que é que eu tenho que fazer? Mais alguma coisa? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então ele se achou que já tinha parte na herança dos filhos obedientes a Deus. Então ele disse: eu conheço todos os mandamentos, sei e obedeço todos desde a minha mocidade. Então Jesus olhou para ele e disse: olha, ainda falta um. Oxe, mas Senhor, ainda falta um. E qual é? O que é? Qual é? Porque eu obedeço todos. E qual é que ainda falta? Vai e venda tudo que você tem e dê aos pobres o dinheiro. Depois você volta e me segue. Ele não tinha amor pelo próximo. Ele não tinha o amor pelo próximo. Ele não ajudava ninguém. Não ajudava ninguém. Aí então foi aonde Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olhem, é muito mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas não quer dizer todos os ricos. Não é todos os ricos, não. Porque tem muitos ricos que temem a Deus, obedecem a Deus, ajudam o próximo, amam o próximo, acolhe
e tem outros que não faz, desobedece a Deus. Portanto, se você obedece somente 9 mandamentos, atropelou todos, porque esqueceu de um. E se você ama a Deus, diz que ama a Deus, fala que ama a Deus, pronuncia que ama a Deus para as pessoas que estão ao seu derredor, mas você não ama o próximo, não acolhe, não ajuda, não abraça, você atropelou todos os mandamentos. E a Bíblia Sagrada todinha, o Velho Testamento, Jesus incluiu no Novo. Não está nada inválido. Tudo vale da Bíblia Sagrada. Todo o conteúdo da Bíblia Sagrada não foi mudado nada. Versículo 22. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do monte Sinai, do meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. Falar para o povo, né? Mostrar para o povo, para mim guardar as leis e os mandamentos. Mas todos ouviram a voz de Deus. Quem fala em voz alta? Quem está ao derredor? Ouça ou não ouça? Claro que sim. Ouve sim. Então todos ouviram e obedeceram. Todos. Mas num período do tempo, alguns foram se desviando, foram murmurando e morreram. E agora a gente vamos ler o versículo 23. O povo fica com medo. Está no livro de Êxodo, vocês podem ler lá, o capítulo 20, o versículo 18 e o versículo 21. Vocês podem encontrar lá essas referências. Versículo 23. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então, os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim. Versículo 24. E me disse: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Versículo 25. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida, morreremos. Versículo 26. Nunca houve
alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo, falando do meio do fogo. Versículo 27. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O povo disse, o povo do passado, nós obedeceremos. Nós obedeceremos. Nós obedeceremos. E hoje, cadê os obedientes? Curtam esse vídeo, deixem seus likes, comente, visualizem que eu estou falando a verdade, pregando a verdade. Deus conta com os obedientes e não com os desobedientes. Agora, se você que é desobediente e quer voltar, volte. Volte. Jesus está com os braços abertos esperando você voltar e obedecer a Ele. Versículo 28. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo. E me disse, eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Versículo 29. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem, assim o Senhor falou, assim Deus falou, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Versículo 30. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Versículo 31. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Versículo 32. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda. Versículo 33. E nunca se desvie do caminho que ele lhe mostrar. Assim tudo correrá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Agora, o que eu quero falar para vocês é que Deus, ele pede para o povo obedecer. O povo do passado. Também nessa época, Deus pede
para que o povo obedeça o seu filho, Jesus. Que se você não obedecer o seu filho, Jesus, como é que você vai obedecer a Deus? Como é que você vai obedecer a Deus desobedecendo? Jesus está te chamando, batendo na porta, e você se assenta, se deita, pensa, mas não quer voltar. Você ouve os pregadores, as pregadoras, os pastores, os evangelistas, todos eles pregando a mensagem, mas você não quer voltar. Você não quer voltar. Então, até quando você vai ficar nesta apostativa que você está? Até quando? Os dias estão se indo. As noites também. E as noites está passando. E os dias estão chegando. Você entendeu o que eu falei? Entendeu não? Quer que eu fale de novo? Vou falar. Eu falei que as trevas estão passando e que o dia está vindo. Entendeu agora? As trevas estão indo embora. Estão indo embora. Passando. Mas o dia do Senhor voltar está se aproximando cada vez mais. O dia de Jesus voltar está se aproximando cada vez mais. O diabo não sabe. Está confuso. Mas o Filho de Deus, Jesus, vai voltar. Os principados e potestades também não sabem o dia e a hora. Mas o Filho de Deus, o Messias, vai voltar. Quando o sol escurecer e a lua não der mais a sua claridade, e os poderes do céu forem abalados, aí as estrelas cairão do céu na terra. Aí então aparecerá o grande sinal do Filho de Deus no céu. Então ele virá como pastor que separará as pessoas boas das más. As boas ficarão do lado direito e as más ficarão do lado esquerdo. As boas, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, preparados para herdar o reino do céu, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Entrem, passem, entrem. O reino dos céus foi preparado para vocês, não para as pessoas maldosas, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não querem, aqueles que desprezam Jesus, aqueles que abandonam Jesus.
não foi feito para eles, porque me abandonaram. Mas para vocês, o reino dos céus foi feito para vocês. Entrem, porque eu tive fome, eu tive sede, eu tive descalço, eu tive sem roupa, eu estava doente, eu estava preso, eu era estrangeiro e vocês me auxiliaram. E vocês me auxiliaram. Entrem, benditos, abençoados do meu Pai. Entrem, passem para herdar. Passem por essa porta para herdar o reino do céu. Então ele olhará para os que estão do lado esquerdo, então ele vai dizer: apartai de mim, vos maldito, porque eu nunca vos conheci vocês, porque eu tive fome e sede, estive descalço, estive sem roupa, estive preso, eu estive doente, eu era estrangeiro, e vocês não me auxiliaram. Ah, mas quando foi que nós vimos isso? Quando foi que nós vimos o Senhor sendo estrangeiro, sendo necessitado? Quando foi que nós vimos o Senhor e não te ajudamos? Aí ele vai dizer abertamente: foi quando vocês deixaram de ajudar um desses dos meus pequenininhos. Vocês deixaram de fazer a mim. Portanto, afastem-se de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês, preparados para o diabo e os seus anjos no fogo do inferno. Então, todos vocês agora que um dia tiveram a coragem de se afastar, de abandonar Jesus, tome essa coragem hoje, volte para Ele. Procure uma congregação, procure uma igreja bem pertinho da sua casa, ou aonde você queira congregar, queira se reunir, queira adorar. Mas volte, não vá na cabeça de A, na cabeça de B, não, porque essas pessoas estão doentes e essas pessoas querem fazer cada vez mais vocês se afastarem. Cada vez mais ainda. Cada vez mais ainda eles querem fazer vocês se afastarem do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo, que quer dizer Messias? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? É a morte? É os problemas dessa vida? Não. Porque eles estavam dedicados. Eles estavam prontos em um pensamento só, de nunca desistir, de nunca abandonar, de nunca sair da presença. Nada iria os afastar do amor de Cristo Jesus. Nada. Então agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã, pelas madrugadas, por essas mesmas horas, eu estarei aqui de volta trazendo a mensagem para vocês. O que eu deixo para vocês é que fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.